Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Que Deus abençoe o seu mês. Que esse mês ele venha a ser uma bênção para você e para toda a sua família. Nessa semana nós já vamos começar falando com Deus, já vamos começar orando, usando a nossa fé no Senhor Jesus, e eu tenho absoluta certeza que Ele há de mudar a sua situação. No livro de João, no capítulo 21, no versículo 11, a Bíblia diz que Pedro, ele recebeu uma instrução do Senhor Jesus. Pedro, ele trabalhou a noite inteira, ele estava sobrecarregado, cansado e pior, ele não havia pescado nada. E quando ele voltou para a praia, ele já estava lavando as redes, o Senhor Jesus apareceu e Pedro não sabia que era Jesus. Então o próprio Senhor Jesus disse: Pedro, volta para o mar, pega a sua rede e lança no lado direito. Pedro estava cansado, Pedro já estava guardando o barco, já estava lavando as redes para guardar, mas quando ele olhou para o Senhor Jesus, ele creu. Ele disse: poxa, eu trabalhei a noite inteira e nada pesquei, nada apanhei, mas sob a tua palavra eu vou voltar. Então Pedro pegou as redes, preparou o barco novamente, fez todo o procedimento, voltou para o meio do mar, e quando ele lançou a rede e puxou, a Bíblia diz que havia dentro da rede 153 grandes peixes. Tudo isso porque Pedro obedeceu. Mesmo cansado, ele obedeceu. Mesmo aflito, ele obedeceu. Então, o Senhor Jesus, ele não está preocupado como está o seu sentimento ou as suas emoções. Isso não é a preocupação de Deus com o que você está sentindo. Deus está preocupado se você vai obedecer ou não a palavra dele. Deus está preocupado se você vai usar a fé ou não na palavra dele. E a Bíblia diz que Pedro estava cansado, sobrecarregado, aflito, porque ele trabalhou a noite inteira e não pescou nada, estava passando necessidade praticamente, mas mesmo cansado, ele decidiu obedecer a palavra de Deus. Então, ainda que você esteja cansado, desanimado, ainda que você esteja com aquele sentimento de solidão, pensando em desistir de tudo, apenas obedeça. Obedeça, mesmo se você não tenha vontade, obedeça. E você pode ter absoluta certeza que o Senhor Jesus, ele, da mesma forma que mudou a vida de Pedro, ele vai mudar a sua vida também, porque Pedro creu. Pedro, além de crer, ele obedeceu, porque quem crê, obedece. A pessoa que crê na palavra de Deus, ela obedece da mesma forma que Pedro, mesmo cansado, ele obedeceu. Talvez hoje você vai trabalhar cansado, desanimado, sem forças, não tem problema. Você talvez não consiga mandar naquilo que você está sentindo, mas você vai obedecer à voz de Deus. Você vai trabalhar na fé, na confiança, e você vai voltar para sua casa com a vitória, tá certo? Da mesma forma que Pedro voltou para casa com a vitória dele, você também vai voltar com a sua vitória, tá bom? Prepara um copo com água e vamos agora orar. Vamos nesse momento falar com Deus. É momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos nesse momento na tua presença. A tua palavra diz que Pedro, ele estava cansado. Pedro, ele trabalhou a noite inteira e ele não apanhou nenhum peixe. Mas quando ele voltou para a beira do mar, o Senhor apareceu e mandou ele voltar para o mar de novo. Ele não sabia que o Senhor era Jesus, o Filho de Deus. Mas mesmo assim ele creu. Ele preparou o barco de novo, preparou as redes de novo, ele voltou para o mar e ele pescou. E a tua palavra diz que ele voltou com a vitória, porque ele obedeceu. Talvez essa pessoa está indo para o seu trabalho, está começando o dia desanimado, triste, abatido, aflito, sem forças, mas que através dessa oração, que através do poder do Senhor, essa pessoa venha voltar para casa com a vitória. Essa pessoa venha voltar para casa com a bênção, com o milagre. Então venha, meu Senhor, agora, venha abrir todas as portas que estão fechadas,
Venha nesse momento curar essa pessoa que está doente, meu Pai, está sofrendo, gemendo, sentindo tantas dores no seu corpo, tomando todo tipo de medicamentos e nada tem resolvido. Meu Senhor, estenda a tua mão e cura essa pessoa agora, liberta, transforma, faz o impossível acontecer na vida dessa pessoa, porque era impossível Pedro pescar aquela multidão de peixes, era impossível. Ele trabalhou a noite inteira naquele mesmo lugar e não conseguiu nenhum peixe. Mas a tua palavra diz, meu Pai, que por causa da fé e da obediência de Pedro, ele voltou para casa com a rede cheia de peixes. Ele voltou para casa com a vitória. Então que o mesmo aconteça com essa pessoa, que quando essa pessoa voltar para casa mais tarde, venha voltar com a vitória do Senhor, com a resposta, com o milagre. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Consagra também esse copo com água, coloca nessa água o teu poder, a tua unção, e todos que beberem da água venham tomar posse do milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga graças a Deus. Amém? Beba da água e receba a sua vitória, e lembre-se disso, ainda hoje você vai voltar para sua casa abençoado. Depois você vai contar o testemunho, tá bom? Um abraço. Se você ainda não se inscreveu, clique no botão inscrever-se. Se inscreva no nosso canal. Clique também no sino das notificações para que todos os dias o YouTube venha te avisar das nossas orações de fé. Um abraço, beijo no seu coração e fique na fé.